hora certa. Hora certa, 8h34, temperatura de 14 graus esta manhã de tempo bom. E agora vamos para a participação do psicólogo Dr. Alexandre Curiporte. Muito bem, nesta manhã nós vamos conversar com o psicólogo Alexandre Curiporte, nosso colaborador aqui. Ele está no estúdio conosco aqui, já vamos abrir a câmera para ele, para abordar as emoções e as eleições, ou as eleições e as emoções. Porque agora nesse período nós sabemos que os ânimos ficam acirrados e infelizmente muitas vezes agimos passionalmente e esquecemos que a outra pessoa tem direito de pensar, de falar e de votar em quem ela quiser, não é mesmo? Vamos conversar então com o psicólogo Alexandre Curiporte, dando um bom dia aí para o Alexandre, né, nesta manhã de quinta-feira. Tudo bem, doutor Alexandre, bom dia. Bom dia, Braulio, bom dia nossos ouvintes da Clube. Antes de mais nada, acho importante a gente falar que essa fala ela é absurdamente apolítica, né? Ela não tem tendência para nenhum lado. Ela é um ponto de reflexão. Pode ser política, mas que política... exato, né? As pessoas não interpretam política de uma forma correta. Né? Mas ela é, vamos dizer assim, apartidária. Apartidária. Porque muitas vezes a gente acaba se expressando e fica entendendo no momento que a gente vive que a gente tem um lado, mas na verdade não é esse o ponto. O ponto é trazer uma reflexão do impacto que a gente vem vivendo desde 2018, das nossas emoções com as eleições, e que é um ponto muito preocupante nas eleições desse ano, né? É um ponto que desde que as eleições iniciaram nesse ano, as pessoas vêm manifestando preocupação, vêm manifestando ansiedade, vêm manifestando receio de estar e se expor em redes sociais pelo momento polarizado que a gente vive, né? Infelizmente, a gente hoje chegou em um ponto de intolerância política, né? Onde falta muita empatia de compreender o ponto do outro e de eu achar correto apenas quem pensa como eu, independente do lado que esteja. Exatamente. Né? E isso tem um impacto nas emoções nossa, como nação, como pessoa, enorme, e é no nosso cotidiano. Né? No nosso cotidiano. Eu posso usar um exemplo pessoal aqui, pois foi público, né? Eu tenho uma bandeira do Brasil no consultório, tá? Porque eu gosto da bandeira do Brasil. Sim. E ela representa muitas coisas para mim. Claro, para todos nós. E eu fui questionado em rede social do por que eu tinha uma bandeira do Brasil. O que representava eu ter uma bandeira do Brasil no consultório. Isso antes do período eleitoral. E eu disse que, na verdade, a bandeira não pertencia a candidato ou a partido, ela era a bandeira do nosso país. É bandeira do Brasil, não é de ninguém, na verdade. Exato, né? Então a não ser do país. Nós chegamos... Aliás, é de toda a nação, né? De toda a nação. Então nós chegamos nesse momento onde usar o símbolo do nosso país, para alguns, representa um ato político. Um ato político e pejorativo. Ou melhor, desculpa, um ato político não, um ato partidário. Partidário. E a gente tem essa sensibilidade exacerbada nesse momento que a gente precisa ter muito cuidado para preservar as relações. Em 2018, a gente teve amizades de longo período que terminaram, relações familiares que terminaram por razões partidárias. E eu tenho muito receio que isso volte a acontecer nesse momento, à medida que a gente avança nas campanhas eleitorais e já começa a se mostrar certa intolerância de acordo com o ponto de vista contrário ao meu. Né? As pessoas vêm indo para um ponto de ansiedade muito grande em relação a isso, e eu me preocupo enquanto terapeuta e psicólogo os impactos que pode ser na produtividade, na saúde e não apenas nas relações sociais da pessoa. Né? Eu tenho certeza que hoje algumas pessoas, inclusive parece exagero, mas não é, perdem o sono com preocupações do que pode acontecer. É verdade. Com a proximidade do 7 de setembro, as datas marcantes que temos pela frente, as pessoas começam a de fato se preocupar, inclusive com fake news que acabam recebendo, né? Pois às vezes as pessoas não sabem medir o que é real, o que não é, as pessoas não sabem interpretar o que é o real jornalismo e acabam se contaminando com informações que nem vão acontecer e se preocupando o seu tempo, a sua saúde, a sua atenção com coisas que não deveriam estar ali, deveriam estar na sua vida. Né? A gente precisa agora iniciar um movimento de que este momento partidário político, ele é a parte da nossa vida, ele completa a nossa vida, ele não é a nossa vida. Nós invariavelmente vamos viver ele. Né?
Nós temos um período aí até de 45 dias de campanha e nós estaremos inseridos nela porque eles precisam chamar nossa atenção. Nós não podemos colocar toda a nossa atenção nisso e descuidar da gente. É verdade. Porque no momento que nós fizermos isso, aí sim, nós teremos um impacto muito grande nas relações e na saúde mental e as pessoas tendem a adoecer com um momento que é passageiro. Enquanto, na verdade, a gente tem que entender que a política ela serve para a gente escolher os nossos representantes e não uma celebridade. Sem dúvida nenhuma. E quantos atos, né, que realizamos, né, quantas ações praticadas de forma equivocada e impensada que geram para nós depois grande arrependimento e remorso. E o remorso também traz doença, hein? As pessoas não se dão conta, mas aquele remorso, aquele sentimento de que não deveria ter agido daquela forma se a gente não souber lidar. Porque errar todos nós erramos, né? Mesmo, doutor Alexandre? Com certeza. Porém, a gente tem que aprender com os erros, né? A gente pode continuar errando a título de que eu posso errar, né? Eu não posso continuar ferindo o outro a título que eu tenho direito de falar o que eu quiser, né? Eu acho que a maior lição que a gente precisa aprender nesse período, nesse momento, é não repetir os erros de 2018. É verdade. É conseguir ser empático com o outro, com a opinião do outro. Eu, inclusive, compartilhei com o Braulio uma matéria de 2018 que trazia exatamente essa reflexão, os danos que a eleição de 2018 causou nas pessoas. O que acontece é que a gente tende a só aceitar as opiniões que são compatíveis com as nossas. Exato. Né? E gerar verdadeiras inimizades com quem pensa diferente. Com quem pensa diferente ou com quem pensa para os dois lados. É. Né? A gente hoje, infelizmente, não aceita mais nem quem enxerga pontos positivos dos dois lados. É verdade. Eu percebo que deve, com certeza tem. Ninguém é mal, totalmente mal, né? Deve ter um lado bom da pessoa que a gente descobre, obviamente, conhecendo a pessoa. Exato. Invariavelmente, no meu dia a dia, as pessoas me perguntam no meu trabalho se eu olhei o debate, se eu olhei não sei o que, se eu não sei o que. E eu sou o cara que agora tenho sido chamado de muro, ou centrão, ou, né? Porque minha opinião não vai para lá ou para cá. Mas a gente tem que ser empático a isso também. Claro. E o meu desejo, né? O desejo, eu acho que de alguns é que as pessoas pudessem fazer essa reflexão. Se afastar desse lado mais... passional. De torcida. Não, né? Passional e tem a passionalidade que a gente não pensa também, quando tu tá agindo com paixão, né? Aquela pessoa, a gente brinca, né? Quando tu tá muito apaixonado, tu não enxerga, é verdade. Não, assim. A paixão é boa. Ela é boa até onde a gente sabe controlá-la. A partir do momento que a gente perde o controle, ela passa a ser ruim. É como um cavalo, né? Quando ele está sendo bem dirigido, a gente leva ele para onde a gente quer. No momento que ele perde o controle, ele derruba tudo. Paixão é assim. E aí, fanatismo não tem explicação, porque no fanatismo eu fico completamente cego. E se eu estou errado, eu não quero nem saber e continuo, né, agindo de forma impensada, equivocada e muitas vezes agressiva. E para que eu consiga tomar as decisões corretas, eu não posso estar apaixonado. Claro que não. Né? Eu tenho que usar minha racionalidade. Exatamente. Então, se de fato a pessoa tem um lado, se ela é bolsonarista, lulista... cirista, a Simone Tebetista, que ela pelo menos seja empática à visão do outro. Claro. Ela consiga respeitar aquilo e preservar a relação. Né? Porque esse momento estamos elegendo uma pessoa que vai ser o funcionário público do país. Vai ser o nosso servidor. Aliás, servidor. O nome servidor não é por acaso, não. Né? Ele serve à população, à comunidade. Mas, infelizmente, não se tem essa ideia, né? Muitos, né? Nem todos. Claro. Precisamos começar a colocar ela. Tem né? outros que têm, com certeza. E que o representante, ele é o teu funcionário, é o cara que tu vai ter que cobrar pelos próximos 4 anos. Então, que as pessoas tenham uma decisão mais racional. E como o Braulio bem trouxe, não tão passional. Porque, infelizmente, a paixão, voltem à sua juventude, faz a gente tomar péssimas decisões, muitas vezes. Nossa! Não, e às vezes a gente agia, nossa, quantas coisas erradas, né, que a gente fez. Sim. E por um motivo banal, às vezes, né? Você acabava agindo de forma impensada e as consequências eram desastrosas. Isso aí, doutor. Obrigado pela sua participação. Que tenhamos uma campanha eleitoral onde as pessoas possam se respeitar
E cuidar de si. Efetivamente, cuidar de si. Cuidar de si. E pensar que a campanha passa, né? Os candidatos, assim como os nossos eleitos, terão 4 anos e passarão também, porém as amizades devem continuar, porque a única coisa que vale a pena nesta vida é a amizade, o respeito e o amor a nós mesmos. E uma boa amizade, como é bom, né, a gente ter amigos. Quando a gente parte, quando a pessoa são as memórias que a gente gerou, claro, né? Então, que a gente cuide das relações, porque elas é o que vão permanecer quando a gente não estiver mais aqui. É verdade. O que a gente fez de bom, pessoal, de ruim também, mas o que fez de bom, pelo menos, trará sempre uma boa lembrança na memória dos nossos entes queridos, das pessoas que nos conheceram. Exato. Obrigado aí. Um abraço aos ouvintes. Obrigado, tá dando a hora certa aqui. Obrigado, doutor Alexandre Curiporte, pela sua participação. A gente quer agradecer mais uma vez aí. Um abraço grande e até a próxima vinda aqui ao programa, tá bom? E que possamos ter uma campanha bem tranquila aí por parte de todos os candidatos, dos partidários, né? Dos eleitores também. Um abraço, doutor Felipe. Na sequência, depois do intervalo, temos Fabiana Curvelo participando aqui conosco, excepcionalmente no Turismo e Negócios, trazendo os destaques dos Estados Unidos. Clube. E a hora certa? Hora certa, 8 horas e 45 minutos, temperatura de 14 graus e 5 décimos. Clube está apresentando o Grande Jornal Regional.